mais, vai até a Barra do Piraí, a pérola do Vale, para mostrar a força do comércio como motor de desenvolvimento local. Nosso convidado, Jorge Guilherme Aiex, presidente do Sicomércio Barra do Piraí, que representa, além de Barra do Piraí, mais 4 municípios, né, Jorge? 4 municípios, represento Mendes, Paulo de Fronten, Pinheiral e Piraí, além de Barra do Piraí. Vamos falar dos desafios. Jorge Guilherme, que além de presidente do sindicato, é também empresário, músico, une, portanto, sensibilidade e a visão executiva para tocar essa missão tão importante, representando 5 setores. Afinal, como disse o próprio Jorge Guilherme, o desenvolvimento da sua empresa começa com o desenvolvimento da sua cidade. Quem segue Jorge Guilherme vai entender a referência e a brincadeira que a gente fez aqui na abertura, né? Isso. Bom, primeiro é uma honra o convite, a forma como você me apresentou também, valorizando aí a música, mas isso é só um passatempo e é um orgulho estar aqui com vocês e poder falar um pouco, né, do comércio de Barra do Piraí, que a gente precisa difundir mais, levar o conhecimento da região melhor um pouco. Como é que estão as coisas? As coisas estão como o Brasil permite. Desafiadoras. Desafiadoras, muito desafiadoras. O comércio tem vivido momentos de muita readaptação, né, por diversos motivos, a crise que o país vem atravessando já há algum tempo, as questões das mídias, das vendas digitais, questões relacionadas à tributação, questões relacionadas à legislação trabalhista e outras tantas. E o empresário acaba tendo que ser um gigante, mas às vezes ele chora. Então é complicado. Não é muito simples hoje você estar à frente de um comércio, não. E você estava falando que além do desempenho também uma preocupação de vocês no sindicato, a gente estava conversando aqui nos bastidores, é também da imagem, porque apesar de tantos desafios em matar um leão por dia, né, o empresário, e cada vez com mais intensidade, muitas vezes o sindicato, você começa a atuar nessa imagem que muitas vezes não chega real para quem está do outro lado, né? Esse talvez eu acho que é o maior desafio que nós estamos enfrentando. Mari, deixa eu só dar uma boa tarde a quem vai nos ouvir, agradecer por estarem nos ouvindo, e agora vamos falar disso que você citou. Eu acho que hoje o maior desafio do empresariado, do comércio, é você mostrar a real condição que o comércio se coloca num contexto social. A gente tem noção exata da importância do comércio como um vetor de modificação social, mas a gente às vezes sente muito por não ser visto dessa maneira. Isso é um fator humano. Na verdade, as pessoas não são vistas como são, mas o comércio tem muito mais a mostrar e a fazer do que permitir ser visto como um vilão de uma história que, na verdade, não é real. O comércio é muito participativo, nós temos aqui, através, por exemplo, do próprio sistema, SESC, SENAC, que são instituições que fazem muito pela sociedade. O comércio gera empregos, o comércio gera oportunidades. Então, o trabalho que nós temos feito muito forte no Sicomércio em Barra do Piraí vai além de motivar vendas no comércio. Isso é uma condição que o próprio empresário precisa buscar, precisa estar atento, precisa rever padrões, rever ações também. O que a gente trabalha hoje é para que haja um equilíbrio muito forte num tripé que a gente pode tratar como empresariado, funcionários do comércio e clientes, e a sociedade de um modo geral. Se houver uma harmonia na sustentação desse tripé, as coisas vão funcionar de maneira melhor. Mas para isso precisa de consciência, empenho, comprometimento. Perfeito. Um dos projetos nessa linha que vocês têm tocado no sindicato é o desenvolvimento, a organização e desenvolvimento do centro comercial ali de Barra do Piraí, né? Como é que o que prevê esse projeto? Isso é um projeto que nós começamos no Sicomércio e a ideia era encaminhar ao poder público tudo que nós víamos
que poderia ser modificado sem grandes despesas, sem grandes gastos, para que nós tornássemos o centro comercial da cidade, porque é uma cidade que tem um centro comercial pequeno, embora seja de todas essas cidades das quais eu sou o presidente no Sicomércio, que elas fazem parte da nossa base territorial, é a cidade que tem o maior comércio. Mas fisicamente o espaço é pequeno ali? Não, como comércio, não fisicamente, mas tem cidades que têm mais ruas de comércio. Nós temos um centro comercial bastante interessante, e é o maior também fisicamente, mas é o comércio que é mais referenciado, é um comércio, porque Barra do Piraí é uma cidade central. Entre essas outras cidades, o acesso fica muito simples. Em vez de a pessoa sair, por exemplo, de Vassouras para ir à Volta Redonda, ela passa por Barra do Piraí. Se ela sair de Valença para ir à Volta Redonda, ela passa por Barra do Piraí. Se ela sair de Mendes, ela passa. Então, a gente está ali numa posição estratégica e, por ser a pérola do vale, como era chamada, o comércio muito forte, a gente tinha muito cliente de outras cidades, né? E isso, hoje, com o acontecimento das vendas na internet, e-commerce e tudo mais, e também um desenvolvimento mais ágil em determinadas cidades, a gente foi perdendo um pouco. Então, nossa luta hoje é para resgatar isso tudo. Mas eu volto a insistir que o papel principal do Sicomércio é mostrar à sociedade a importância do comércio e a real função do comércio, além das vendas, né? Isso eu acho que é o principal foco do Sicomércio hoje. Qual é, na sua avaliação, essa real função? Real função na verdade, oportunizar o jovem, por exemplo. Qualquer jovem hoje, isso não é Barra do Piraí, não. Normalmente, o primeiro emprego, as portas se abrem no comércio, ele tem ali oportunidade de experiências que podem ser incluídas nos seus currículos. Numa cidade pequena como Barra do Piraí, um jovem que trabalha no comércio é observado por diversas outras pessoas que estão envolvidas em outros setores e que, com o crescimento dele no comércio, acaba partindo para outros setores, ou seja, ele não precisa estar indo embora da cidade, desde que ele faça a coisa direito onde ele está, né? Uma outra questão hoje que a gente tem que tratar também com muito carinho é a questão do jovem como personagem ali de trabalho no comércio. É um capítulo à parte, mas é importantíssimo. Então, a função do comércio é gerar renda, dar lucro para quem investe e criar oportunidades e o desenvolvimento, né, para a cidade. Você citou o comércio, o desenvolvimento do comércio começa a partir do desenvolvimento da cidade, mas o contrário é totalmente verdade também e consequente. Se tem uma cidade que te permite, é um campo bom para você plantar, você vai fazer uma colheita legal. Agora, a partir dessa colheita legal, você vai alimentar melhor seu povo e tudo mais. É mais ou menos uma alusão ao que o comércio. Se nós temos uma cidade que permite que o comércio seja forte, a partir dele fortalecido, uma empresa fortalecida, duas empresas fortalecidas, o comércio inteiro fortalecido, ele está fortalecendo a cidade. Ele está gerando mais empregos, ele está gerando mais rendas, ele está gerando mais oportunidades. Então, é uma roda aí que a gente tem que girar com muito carinho. Essa é a importância do associativismo, né? Como é que essa roda está para vocês em Barra do Piraí? E se você pudesse deixar um recado para o empresário local sobre a importância dessa junção, da força da união. Hoje, se eu tivesse oportunidade, e pretendo ter agora, semana que vem, nós estamos para agendar uma reunião com o empresário. A gente faz, frequentemente a gente faz, mas uma reunião para dizer exatamente isso. Gente, vamos pensar onde a gente quer ir. Vamos organizar como nós vamos chegar onde nós queremos ir. E vamos criar uma consciência do que a gente quer. Porque quando a gente quer isso, mas daqui a pouco quer aquilo, daqui a pouco quer aquele outro, a gente não consegue. E para a gente ter essa roda girando da forma que eu penso, ou seja, uma cidade desenvolvida gerando um comércio desenvolvido que retribui com uma cidade mais desenvolvida, a gente precisa estar consciente de algumas coisas. A gente precisa ser um centro comercial que seja atrativo, um centro comercial que tenha acessibilidade fácil, um centro comercial que tenha uma boa aparência, um centro comercial onde nós não tenhamos ali
pessoas gritando e objetos nas calçadas e esse transtorno todo, um trânsito alucinado, não tem vaga para um carro parar, isso tudo é muito difícil. Então essa organização é, na verdade, a base desse projeto. A gente pretende organizar o centro comercial a partir mesmo da ordem pública, com o poder público atuando. Em parceria com a prefeitura. Em parceria com o poder público. Para esse projeto nós temos uma parceria muito forte com o Sebrae, porque quando nós iniciamos esse projeto, a ideia era nossa de fazer voltando, era isso, a gente ia encaminhar para a prefeitura um projeto de reorganização do centro comercial com coisas que cabiam a ações do poder público e coisas que ficavam a cargo de serem revistas, repensadas pelo comerciante, né? E nós sentimos algumas questões, que algumas questões precisavam aí de uma mão maior, e convidamos o Sebrae. O Sebrae, quando viu o projeto, prontamente se empenhou em estar conosco e facilitou todo esse encontro com o poder público, essa discussão do projeto. A prefeitura, através da prefeita recém-eleita na época, Kátia Mick, se disponibilizou também, se fez parceira num primeiro momento, e hoje nós estamos começando a trabalhar e a ver algum resultado de ações públicas com relação à ordenação pública. Que bacana, parabéns. E isso para nós gera força para que a gente agora diga ao empresário, olha, o poder público está fazendo a sua parte, agora vamos fazer a nossa para a gente poder, né, chegar onde a gente quer. Então é um projeto simples que depende muito de conscientização. A parte prática dele talvez seja mais simples de resolver do que a parte de conscientização para que ele aconteça. Que bacana, e que começou uma iniciativa que nasceu de vocês, do sindicato. Uma iniciativa que nasceu de uma minuta de uma reunião que nós fizemos que ia ser encaminhada para o poder público para que ele desse uma olhadinha no centro comercial, que estava um pouco esquecido já há alguns anos. Olha, como é uma administração nova, vamos dizer para ele o seguinte, olha gente, o centro comercial é muito importante, dá uma olhada para nós, porque no outro governo nós tentamos, mas não fomos ouvidos. E nesse governo novo, a gente tinha esperança de que a prefeita desse uma olhada, porque é muito claro para todo mundo, é como se fosse água, que o comércio é um setor importante. Em Barra do Piraí... É um dos que mais emprega na cidade? É o maior empregador da cidade, sem dúvida. Hoje o comércio varejista, não estou falando comércio de bens e serviços, não. Comércio varejista, lojas, nós empregamos quase 4 mil pessoas. Depois vem o poder público aí com 2.800 pessoas e a indústria mais relacionada ao metal em torno de 1.400 pessoas. Num mundo de 92 mil habitantes, e aí você tira quem está em idade de trabalho, quem pode, quem não pode, né? Então, eu acho que em torno de 26% da empregabilidade hoje em Barra do Piraí é o comércio. Nossa. E vem. Aí numa família de 4 pessoas a importância disso indiretamente é ainda maior, né? Não, é imensa. Hoje Barra do Piraí, se não tem o comércio, é uma cidade que já tinha fechado as portas. O comércio, a gente teve um período com menos indústrias do que tem hoje, nós temos poucas indústrias, nós temos algumas e tem sido feito um trabalho também pelo poder público de reforçar, né, as condições de atratividade e também de manutenção das empresas que estão lá. Mas o comércio, sem dúvida, é o maior gerador de empregos e é quem faz a roda girar em Barra do Piraí. O empresário que está ouvindo a gente, de Barra do Piraí, e que quer fazer parte desse movimento, dessa reorganização tão importante para a cidade, qual o caminho, Jorge? Quando eu assumi o sindicato pela primeira vez, eu fiz uma reunião com a minha diretoria, antes de convidá-los, e disse, olha, eu gostaria de convidá-los, mas nós temos ali 2 prédios, um prédio verde e um prédio azul. Os 2 são lindos, mas nós estamos aqui para escalar o prédio azul. Nós precisamos chegar no topo do prédio azul. Então, os que querem estar conosco para escalarmos o prédio azul, venham. Os que vão me dizer, Jorge, o verde é mais bonito, vamos no verde, por favor, estejam à vontade, escalem o prédio verde. Agora,
Para escalar o prédio azul não precisa ser a minha maneira. Nós podemos ter conversa, olha Jorge, você está querendo ir por aqui, mas não dá, vamos por aqui. Não vamos de escada não, vamos de elevador, vamos botar corda. Nós vamos discutir. Mas vir falar para mim, escalar o prédio verde, não fale porque não é isso que nós queremos fazer. Então o empresário hoje que quer participar disso, ele está convidado a participar. Num primeiro momento nós fizemos um projeto, ouvimos bastante pessoas, mas fizemos um projeto mais internamente, até porque ele não nasceu como um projeto, era uma minuta de uma reunião, como eu já disse, mas hoje a parte mais importante dele, e é o que nós estamos preparando, é ouvir o empresário, para que ele diga, Jorge, olha, bacana, mas a gente não quer, a gente acha que tem que ser do jeito que está mesmo, e a gente quer um feirão mesmo, e vamos tocar por aí. O empresário todo ele vai ser convidado para participar dessa maneira, dizendo mesmo o que ele acha. Porque, às vezes, também, uma entidade se empenha e toma a direção de um caminho que não é o caminho que, naquele momento, o empresariado busca. Então, a gente precisa também estar atento e ter a humildade de dizer, poxa, a gente está aqui com um sonho muito grande, mas o sonho do empresário é outro. Então nós vamos entender isso melhor para também não ficar batalhando por uma coisa que talvez não seja, eu acho que mas que talvez não seja o principal para o empresário. Bacana, mas é um momento de construção e importantíssimo para a cidade, que pode ser um marco, né? Um momento de construção, um momento que a gente precisa da participação do empresário, a gente precisa se despir, todos nós, e aí não é só o empresário não, todos nós, as entidades, todas elas, nos despirmos aí de vaidade, porque também é um outro grande impeditivo, e trabalharmos juntos em função disso. Vocês têm alguma meta, Jorge? Eu sei que ainda você falou, a gente ainda vai se reunir, vai ouvir os empresários para traçar, definir de fato o caminho, mas se tem alguma meta que vocês trabalham, olha, até... Então, essa parte, a gente convidou o Sebrae, porque o Sebrae tem expertise nisso tudo. Né? A nossa ideia ali era uma ideia mais caseira, né? Era uma minuta que, olha, isso aqui não está legal, a partir disso. Então, assim, hoje as ações já estão sendo feitas, mas nós não temos uma previsão muito grande, especialmente por conta da parte de conscientização. Essa é uma parte que ela é mais delicada. Você imagina caciques reunidos e, de repente, todos eles ouvindo, nós vamos por aqui. E vai ter o que vai dizer, não, eu não quero ir por aqui, eu vou por aqui. E o outro vai dizer que vai por ali, e aí complica. Então, a gente precisa que essas reuniões aconteçam a partir de agora, mas com o intuito pacificador, com o intuito da gente construir realmente. Eu não acho que seja impossível, mas os sonhos existem. Martin Luther King tinha o dele, John Lennon, cada um tinha o seu. Alguns realizados, o sonho dos hippies, que foi uma maravilha, a gente teve aí uma geração que poderia ter sido realmente a solução para o mundo e se perdeu por ela mesma, eu acho, claro, com alguns empurrõezinhos, mas se perdeu em drogas e outras coisas mais, mas os sonhos existem. Eu acho que a gente precisa trabalhar, não temos assim um prazo realmente definido, mas nisso o Sebrae é bom, o Sebrae vai ajudando a gente vai construindo a parte da conversa, do dia a dia, e o Sebrae vai fazendo a parte que ele é especialista. Muito bacana, parabéns. Já que você falou de música, queria citar uma, para a gente falar do assunto, você falou da concorrência do comércio digital, né? Sim. Que hoje o comerciante enfrenta. E eu queria citar um trecho de uma música, não sei se você vai reconhecer, não é uma música, na verdade é um poema. As pessoas estão conectadas a tudo, exceto a vida ao redor, desconectadas da presença humana, da gentileza, do gesto. Nossa, essa menina... De quem é? Essa menina é cruel. Então, isso aí, na verdade, eu acho isso mesmo. Eu acho que a gente hoje está conectado a tudo. Poxa, às vezes eu mesmo estou em casa olhando o celular, minha mulher olhando o celular, aquela coisa louca. E a gente falou, opa, vamos bater um papinho, vamos e tal. Mas quando eu fiz isso aí, porque... Para quem não sabe, gente, esse poema, o autor está na minha frente. Na verdade, é uma pequena crônica, nem é um poema, é uma pequena crônica, porque eu estava passando na rua e vi uma cena que eu sempre vejo, e às vezes eu falo, poxa, não tem um obrigado. Tinha um grupo de jovens, talvez uns 10 jovens, e mais uns outros tantos numa calçada, na beira da praça, e um motorista parou gentilmente, sem nada, não tinha sinal, não tinha nada, ele parou para que os jovens atravessassem a rua. E os jovens atravessaram a rua conversando também com os que ficaram na calçada, olhando para trás, sem aquela agradecer. Coisa toda. Não, atravessaram a rua e foram embora. Falei, cara, nenhum, obrigado, nada.
Falei, gente, não é possível, isso não é uma questão, né? Não é uma questão só de educação ou de juventude ou disso. Isso é uma forma de viver que nós estamos reconhecendo aí a cada esquina. E aí, por isso eu fiz isso. Mas é isso mesmo, a gente precisa conectar. O comércio, basicamente, ele depende de relações, né? Você falou em comércio, e-commerce, comércio. Esse é o link. A gente tem que entender o seguinte: não dá para disputar com o comércio informal, desculpa, com o comércio digital, porque ele hoje é uma força indiscutível. A gente tem aí saídas que são, ao meu ver, nas relações. Não há outras. Quer dizer, outras vêm a reboque, mas a construção principal tem que ser nas relações. Nós tivemos naquela feira da NRF nos Estados Unidos, e ao final houve uma palestra para os diretores da FEComércio, especificamente para os diretores da FEComércio, com uma jornalista norte-americana que era especialista em comércio. E ela disse nessa palestra que a grande preocupação deles, americanos, hoje era com a relação entre a empresa, ou seja, quem trabalha na empresa, a mão de obra da empresa e o cliente, porque isso o americano não tinha. Realmente eu verifiquei que não tem muito. Você chega nos Estados Unidos, você é atendido, se você demorar muito para escolher, dá licença, enquanto você escolhe, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não tem um cuidado. A experiência que eu tive foi essa com alguns companheiros aqui, inclusive numa farmácia. A menina estava atendendo, eu saí um minutinho, quando voltei, meu amigo estava lá esperando. Eu falei, mas você está aí esperando o quê? Não, estou esperando que ela foi buscar. Eu falei, não foi buscar não, ela está lá embaixo atendendo alguém. E foi isso mesmo. E quando a jornalista falou isso, eu identifiquei, claro, aquela situação, e identifiquei com uma outra coisa que a gente tem em Barra do Piraí, que seria legal falar também daqui a pouco. Nós temos em Barra do Piraí um concurso de redações, que a gente faz com o Sicomércio faz. O Sicomércio que faz? O Sicomércio faz com todas as escolas. Mas eu vou chegar lá, vou só dizer sobre isso aí. O primeiro concurso, muitas redações diziam sobre relacionamento no comércio, como eles se sentiam bem indo no comércio, como era importante as pessoas poderem trocar ideias no comércio, e quando o atendimento era bom, que era uma maravilha. Eu falei, gente, esse pessoal, vamos falar, mas eu acho que eles estão precisando de um divã. Não é bem o papel do comércio. De uma forma ignorante, uma visão ignorante. E aí, quando ela falou isso, eu falei, opa, Barra do Piraí está adiantado, o Brasil está adiantado nesse quesito. As pessoas estão se importando, e o comércio, de um modo geral, o nosso atendimento é um atendimento educado. Claro, tem lá seus problemas, mas a gente é um povo muito diferente, né? Pessoal, né? É o olho no olho. E aí eu falei, pô, essa é a saída. E a partir disso, a cada ano, as redações se modificam, porque nós modificamos os temas, mas sempre vêm ali alusões a esse tipo de comportamento, né? De relacionamento, de como o receber no comércio faz bem às pessoas que vão ao comércio. E isso aí, eu acho que é a saída para a gente concorrer com o e-commerce. Não tem outra. Claro, você reorganizar as lojas, você criar espaços atrativos, né? Criar eventos nas lojas que interajam, especialmente com a juventude, e é uma outra preocupação que a gente tem que ter. A população envelhece, principalmente numa cidade como a nossa. Hoje nós temos um número maior de idosos do que de jovens, mas a população envelhece e o jovem que vai ser o consumidor da vez, né? E ele precisa estar linkado ao que ele acha bacana, ao que, né, o atrai. E se o comerciante hoje não se preocupa com isso, ele não vai ter esse resultado. Daqui a alguns anos, o cliente dele já vai ser outro, de outra forma. Ou não vai ter, né? Ou não vai ter. E como atrair esse jovem que é tão, hoje, conectado? A gente tinha falado dessa conexão que é... Pois minha amiga, se eu pudesse te responder isso, eu ia, talvez, tentar monetizar isso aí. É muito difícil, muito difícil, mas eu continuo achando que é através das relações. Eu acho que só através das relações, não tem outra forma. As relações que fazem com que... A gente que tem loja em lugar pequeno, em cidade pequena e pequenos comércios, a gente percebe como é diferente quando você
ou você do lado de lá do balcão, quer dizer, quando você proporciona um atendimento carinhoso, gentil, do que quando não. E o próprio cliente também te dá esse retorno voltando à loja. Então, assim, existem vantagens no comércio físico. O cara vai lá, o cara vai ver o produto, o cara vai pegar o produto, por mais que você, que é uma ação comum, o jovem vai à loja, experimenta o tênis, vê o número, vê tudo certinho, entra no app ali e compra. Mesmo assim, às vezes vem diferente, não vem do jeito que ele queria. Então, assim, o fato dele poder comprar ali é importante. A diferença de preço existe, é um fator que não dá para a gente discutir, porque toda a necessidade humana e de mão de obra, de despesa para você executar uma venda online é muito diferente de você ter uma loja aberta, com luz acesa, com todos os encargos, funcionários e blá, 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 blá. Então, assim, a gente precisa achar outras saídas que eu acho que elas vêm a partir do relacionamento. Mas tem saída, não dá para dizer que o comércio vai acabar. A primeira NRF eu não fui, mas eu lembro que o tema era esse: o comércio físico acaba, não acaba, sobrevive, não sobrevive, era uma preocupação enorme. Não, eu acho que vai sobreviver, é um fator que não tem discussão, mas ele precisa ser revisto, muito urgentemente, está todo mundo sentindo. Mas não é só o comércio digital que está criando geral, problema, não. Nós temos a crise que o Brasil enfrenta e nós temos outras coisas também. Tem várias coisas aí que criam situações difíceis para o comércio. E esse concurso de redação está rolando ainda? Isso, eu vou te falar, é uma coisa que eu acho super legal. A gente faz um concurso de redações onde quase 100% das escolas participam, escolas públicas e escolas particulares, sem nenhuma diferença. Nossa. E a gente premia com um iPhone, um tablet, uma caixa de som da JBS, e é uma premiação que o jovem gosta. Nós começamos com 80 e poucas redações, hoje nós já estamos em 200 e tantas redações, é a terceira edição. Eu recebi essas redações, lia todas, uma por uma, que eu fazia questão de conhecer, depois encaminhávamos para uma equipe que faz correção de redações do Enem, que tem preparo para isso, tem especialização nisso, né, para que fossem corrigidas, e a gente leva no dia da cerimônia de entrega de premiação, a gente leva uma pessoa, já foi o Bernardinho, já foi o Gabriel Luchar, né, esse ano a gente está discutindo quem vai, e a juventude começou a participar. Mas esse concurso tinha uma coisa, e ainda tem uma coisa, que é o mote dele acontecer. Ele é um concurso para que as pessoas pensem no comércio. Então, o que a gente fez? O primeiro concurso, o tema era: qual a importância do comércio para a Barra do Piraí? E aí, o jovem ia pensar qual a importância do comércio para a Barra do Piraí, o professor e a escola iam pensar qual a importância do comércio para a Barra do Piraí, e o pai do aluno ia pensar qual a importância do comércio para a Barra do Piraí, o pai, a mãe, os avós, porque eles queriam que o filho redigisse algo ali que fosse, né, que valesse ali pensou um iPhone. Hoje é um iPhone 16, o prêmio. Olha só. Vai acontecer agora em outubro. E aí, a ideia então era que a sociedade, através do jovem estudante, pensasse no comércio. A gente fez o primeiro com esse tema, o segundo, eu não me recordo, mas era um tema também que fazia pensar no comércio, e esse ano o tema era o jovem como consumidor. O jovem como consumidor, mais ou menos o seguinte, não é esse o termo, mas agora me fugiu. A concorrência aí entre o e-commerce, o comércio digital e o comércio físico. O jovem consumidor e as dificuldades, as divergências, fugiu a palavra, eu estou com essa coisa. Às vezes agora, mas né? É isso, exatamente isso. Então, ele vem, já li algumas redações, ele vem trazendo soluções que não são mágicas, nem são geniais, mas são as reais, que são exatamente todas as redações que eu li. Todas. Nós precisamos. E eles até elogiam em algumas redações elogiam, mas são receptividade nas empresas, interação com os funcionários especialmente, ou com os proprietários, o que a empresa oferece ali, ao vivo, para eles estarem participando, quer dizer, como eles são parte daquele momento ali dentro da empresa.
Então, é tudo que a gente já tinha falado antes aqui, e o jovem confirmando isso. Então, essas redações, além dela cumprir o papel de mostrar a importância do comércio, né, do jovem, das pessoas pensarem no comércio como gerador de empregos, como uma oportunidade quase que inicial na vida dele de trabalho, ele está ali também nos trazendo informações, olha, vamos por esse caminho aqui que vai ser bacana para nós, e aí talvez seja bacana para vocês também. Que incrível, parabéns. E ele é anual, a redação? É anual. Mas a gente está enfrentando um problema muito grande. Como tudo na vida, as coisas começam a acontecer e a modernidade vem atrás e inteligência artificial. Nossa É Senhora. verdade, de fazerem, se já identificaram alguns Mas casos. muitas. Ano passado, primeiro concurso não. Ano passado a gente já identificou, esse ano tá uma coisa louca. Nossa. E a inteligência artificial, às vezes, ela é usada de forma muito bacana. A gente percebe que existe ali informações que foram buscadas, que na verdade... que tem um tom pessoal. Que na verdade é o nosso interesse, né? A gente quer que as pessoas se informem. E hoje, nada melhor do que a inteligência artificial, muito embora, eventualmente, ela dê umas informações ali que não são muito... É verdade. E não é só no sentido do que a gente está falando, não. Às vezes eu pesquiso algum poema, alguma coisa, eles vêm com o autor e falam, não é isso não. Eu converso com educação com ela, a gente tem eu e a inteligência artificial, nas madrugadas, às vezes quando você está preocupado porque as coisas no comércio não vão muito bem, que você acorda ali, você troca ideia sobre algumas coisas. Então tem um respeito, bom dia. Tem uma relação. Tem uma relação bacana. Eu te peço desculpa, eu só queria ver como era a sua reação no sentido de a gente... bagunçar do outro lado. Eu levei na brincadeira, porque era uma brincadeira minha comigo mesmo, para eu me divertir, passar minha madrugada, mas a inteligência artificial ajuda muito, né, como referência. E o jovem busca. Só que alguns não têm, né, o cuidado de, poxa, eu ouvi, entendi, vou fazer a minha redação. Aí eles vêm com aquele texto pronto e de repente entra um texto doido no meio que você fala, bom, isso aqui ele escreveu. Isso aqui foi ele que escreveu. Aí ele volta para o texto da inteligência artificial e, de repente, vem ali uma frase que fala, essa aqui foi ele que escreveu, porque sai do contexto. Ele não consegue dar Dá para perceber ali. Dá para perceber. Mas é um desafio que nós temos, já começamos a conversar com os professores, existem aí algumas ideias, por exemplo... De dar a prova num certo horário. Exatamente, para todo mundo, em vez de fazer nas escolas. Mas aí eu não sei se vai ser tão atrativo, a gente já precisa discutir isso. Mas eu acho que o papel principal... se parássemos por aqui, teria sido cumprido. Nós, durante 3 anos, proporcionamos ali à juventude, às escolas e aos familiares que pensassem no comércio, que era o nosso ideal. Você está há quanto tempo à frente do sindicato? Jorge, essa é a segunda passagem, né? Eu estive no sindicato de 2002 a 2008, eu saí por vontade, saí espontaneamente, cansei, né, e disse, poxa, já contribuí, não estou mais com disposição. Comecei a ver que eu já não... É aquela história, você tem um mandato, você tem 2, depois você já fala, pô, já estou bem aqui, vamos dar uma... E ao longo dos anos, muitos, 10 depois, eu fui convidado novamente, já tinha sido convidado durante esses 10 anos, mas não queria mesmo, não era nenhuma... Tá fazendo... Não, eu não queria mesmo. E só que um grande amigo meu falou, poxa, Jorge, você conhece tão bem, não vai ter nada, o sindicato está prontinho, funcionando às mil maravilhas. E eu fui mordido pelo passarinho, sei lá, que corre e voltei. E agora eu estou desde 2018. Nós tivemos ali 8 anos de uma administração na cidade que nós não tínhamos um convívio muito, muito acessível. E agora, com essa nova administração, a gente foi aceito como parceiro no primeiro momento e a gente já fez muitos eventos, muitos. Um é o projeto, né, do Reorganização e Desenvolvimento do Centro Comercial. A gente toca também alguns projetos na questão do turismo, que tem um distrito de Barra do Piraí chamado Ipiabas, que é um potencial destino turístico. Ele está entrando na rota turística ali, Ipiabas e Conservatória, que provavelmente você já ouviu falar, Conservatória. É um trabalho da Setur muito grande. A FEComércio, através de SESC, se fez parceira também a pedido nosso. Nós conversamos com o presidente Queiroz e ele prontamente se disponibilizou a estar conosco. E a gente tem feito muitos eventos que efetivo e definitivamente estão trazendo bons resultados. O que a gente pretende com isso? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, Jorge, sindicato fazendo coisas lá por Ipiabas, porque é um distrito, e a gente aqui numa situação... Gente,
Ipiabas é um super potencial. Se a gente conseguir levar o turista a Ipiabas e esse turista estiver visitando a cidade de Barra do Piraí, vai visitar a catedral, vai visitar a praça principal, desde que a cidade esteja organizada, a importância do nosso projeto, ele vem aqui. E aí, depois de visitar tudo isso, ele tem uma hora livre no comércio, quem sabe, ajuda. Né? Então, assim... Gira a roda, né? Gira a roda. Mas a gente tem um problema hoje na cidade porque a cidade está muito desgastada fisicamente, é uma cidade que não é mais bonita, é uma cidade que tem muitos problemas, a ponto de nós fazermos um evento. No meu primeiro mandato, o encontro estadual de sindicatos foi feito em Barra do Piraí, numa fazenda. E houve ali ônibus para Vassouras, que é uma cidade conhecida, né? Houve ônibus para Conservatória, houve ônibus para visitação às fazendas do Vale do Café e não houve uma pessoa para entrar numa van ou num táxi que fosse e ir à Barra do Piraí. Nossa. E eu fiquei indignado, falei, poxa, gente, a gente precisa repensar isso aí, não é possível. Agora aconteceu um evento chamado Festival Vale do Café, numa fazenda também, tinha ali um público classe média alta, talvez, com um show muito intimista, mas muito bacana, e a gente promoveu ali a apresentação e venda dos produtos feitos ali na região. Quais? Como o quê? Café, né, que hoje é um grande produto ali, o café, queijos, tem queijos premiados, doce de leite, o doce de leite que ganhou o prêmio de melhor doce de leite do mundo na França. É de Barra do Piraí? É de Valença. Mas é regional. Mas isso tudo, esse pessoal estava ali vendendo e se apresentando. Então, a gente, com isso tudo, quer dizer, se nesse momento nós tivéssemos uma cidade organizada e preparada, vamos fazer aqui um passeio em Barra do Piraí, vamos ter um tempo livre no comércio, um pessoal que tem disponibilidade financeira para comprar também, então seria muito bom. Essas coisas que a gente pensa. Eu acho que o papel principal dos sindicatos é fazer uma boa... Meu Deus. Gestão? Não, gestão não. Não é o acordo, tem um nome. Convenção. Uma boa convenção, né, que você propicia ali tranquilidade para o empresário trabalhar, porque quando você faz uma convenção boa, você cria um ambiente de trabalho tranquilo, você evita e diminui fiscalização, né, você evita problemas trabalhistas, você evita tudo isso. Então esse é um grande papel do sindicato. Esse a gente cumpre plenamente e tal. O segundo papel, hoje, eu atribuo a criar uma relação bacana com a sociedade, no sentido de tirar esse estigma de que o comércio é o vilão de uma história que para mim não existe, não é real, já houve um dia. Claro que você tem bons empresários e você tem bons funcionários, você tem empresas que têm um ímpeto de exploração, mas você tem também o funcionário que está ali trabalhando doido para não trabalhar. Então você tem dos dois lados, mas de um modo geral não é isso. Nós fizemos um curso. Eu estou me alongando muito? Não. Nós fizemos um curso uma vez, no meu primeiro mandato. O curso foi feito para qualificar pessoas para trabalharem no comércio. Não só para os que já trabalhavam, mas para qualificar quem tivesse interesse em trabalhar no comércio. Esse curso foi desenvolvido dentro do sindicato com dois malucos. Um era eu e um amigo que já está em outra dimensão. E a gente passava tempo pensando, poxa, a gente precisa melhorar o atendimento tem que ser diferenciado e tal. E a gente criou um curso, nós, junto com nossa diretoria, mas coisa nossa mesmo. Nós não queríamos um curso pronto, um curso do Sebrae, um curso do Senai, nós queríamos criar um curso onde quem vivesse dentro do comércio tivesse noção de que aquilo era importante. Não só como que eu vou vender, como que eu vou fazer vitrine, como que eu vou... Não era isso. E aí a gente teve muita dificuldade de introduzir isso porque o empresário dizia, poxa, isso é papel do sindicato laboral, não é papel do sindicato. Eu falava, não, gente, é papel nosso. Se a gente tiver uma relação bacana com o nosso funcionário e tiver um funcionário qualificado, as coisas mudam. E aí o que a gente fez? Ninguém quis se inscrever, nenhum lojista. E a gente fez o curso de graça para as pessoas da cidade que queriam fazer o curso. E o negócio começou a dar certo. No final, nós conseguimos quase que uma adesão, não vou dizer de 100% das lojas, porque não foi, mas muitas lojas, enquanto durou esse curso,
colocaram seus funcionários para fazer. E Barra do Piraí era visto naquele tempo como uma das cidades que tinha o melhor atendimento daquela região, porque realmente o curso era legal. A gente falava da pessoa ir ao banheiro e dar uma descarga, da pessoa... tudo que você imaginar. Por que era legal você ter um conhecimento geral um pouco mais amplo? A pessoa vai, por exemplo, visitar os Estados Unidos em dezembro e quer levar um presente para alguém. Aí vai numa loja de roupa, a pessoa oferece, olha, leva um biquíni. Quer dizer, se ela tivesse uma noção ali que De que dezembro é o inverno, ela talvez oferecesse alguma coisa para um chá, ou seja lá o que for. Um exemplo não é o melhor, mas você entendeu, é por aí. Então, isso tudo a gente dizia no curso. Claro que a gente não deu aula de geografia, não era essa, mas dizia o seguinte, olha, quanto mais interesse você tiver, quanto mais você se empenhar, quanto mais você estiver comprometido com o que você se propõe a fazer, e se você se propõe a ser um funcionário que trabalha no comércio, seja o melhor que você pode, porque isso está criando currículo para você, está te dando experiências. Né? Então, a ideia do curso era dizer para a pessoa o seguinte, se você for catar o lixo da loja, faça direito, porque o dono da loja vai estar vendo. E eu tenho, nas minhas empresas mesmo, funcionários que começaram vendendo, depois eu tive que passar para a secretaria, depois eu tive que passar para o caixa, depois ajudou na limpeza. Eu tenho hoje médica, que passou por isso tudo, eu tenho gerente de banco, que passou por isso tudo, e aí você fala, e todos eles são meus amigos e me dizem, Jorge, aquilo foi importante. Por quê? Porque eles estavam, primeiro, adquirindo experiência, segundo, entendendo que as coisas funcionam quando você está empenhado, né? E que aquele momento fez com que as pessoas os vissem, uma cidade pequena, essa é uma das vantagens do comércio numa cidade pequena, é uma vitrine também de outros potenciais que estão ali dentro e não vão ficar ali a vida inteira. Com que as pessoas vissem. Quando eu fechei a minha loja, recentemente, eu fechei uma das lojas que eu tinha por também iniciativa sem nenhum problema, uma empresa muito saudável. No dia que eu anunciei que eu ia encerrar as atividades, no outro dia tinha um monte de gente lá pedindo meus funcionários. Jorge, você pode indicar alguém? Por quê? Porque realmente a gente prezava muito pelo atendimento. E com a ida da minha filha, que me ajudou muito na loja, ela também ajudou a desenvolver, porque é natural dela. E os funcionários começaram a ver, poxa, a Carol vende bem, eu vou por aqui também, porque às vezes ganham comissão. E eu sei que houve ali uma mudança grande, não que não atendessem bem, já atendiam, mas o fato de experimentarem junto com um empresário, né, que é o seu líder ali, vamos fazer isso aqui, está dando certo, fez com que as coisas acontecessem. Isso para a cidade é importante. Perfeito. Para a gente fechar, qual que é o papel da FEComércio na sua visão nessa caminhada? A FEComércio é o nosso porto seguro. Não tem, se não houvesse a FEComércio, a gente não podia, porque muita coisa que a gente faz e que, claro, depende muito de criatividade, mas efetivamente botar em prática depende de outras coisas. Então a FEComércio, além de dar a nós a experiência grande, a possibilidade de convivência e descoberta de novas formas de ação, ela disponibiliza tudo que o Senac tem, tudo que o Sesc tem, né? Pessoas capacitadas para nos orientar, orientações jurídicas, orientações nas convenções. A FEComércio é o porto seguro dos comércios e do empresariado. Hoje não dá para você ter um comércio no ambiente que nós temos hoje sem ter esse porto seguro. E a FEComércio, de anos para cá, ela modificou muito, é uma FEComércio muito competente em tudo, toda a equipe muito competente, tudo que ela faz, todos os envolvimentos, são envolvimentos que geram resultados muito positivos. Eu só tenho a agradecer a FEComércio, acho que a FEComércio hoje realmente é o porto seguro dos presidentes de sindicato e dos empresários. Bacana. Para fechar, queria fazer um bate-bola rápido, pode ser? Claro. Vamos lá. Um gesto que para você nunca sai de moda no comércio. Gentileza. Perfeito. Um lugar em Barra do Piraí que te inspira. Pois é. Hoje, posso falar 2? Pode. Hoje é a minha casa. É o lugar que mais me inspira. Eu adoro estar dentro de casa, fazendo o que eu tenho que fazer. Mas a Praça Nilo Peçanha. Praça Nilo Peçanha é uma praça situada no centro comercial de Barra do Piraí. É uma praça grande, na frente de uma igreja importante, que é a igreja
São Benedito, Igreja São Benedito, é uma igreja importante na cidade, e ela é uma praça, a rodoviária é ao lado dela, o comércio funciona em volta dela, então ali passa todo mundo, pulsante. Mas hoje, é uma praça onde eu vivia a minha infância, eu morava ali perto também, então brincava, tinha parquinho, hoje já não tem mais, tinha um lago onde nós íamos roubar peixinho, coisas de criança, mas é uma praça que hoje está sendo revitalizada, e o meu sonho é que a gente faça daquela praça o local realmente mais atrativo, onde as famílias vão, onde as famílias frequentem, onde a gente possa ali criar eventos também que sejam importantes para o comércio. Bacana. Para fechar, um sonho para o futuro da cidade. Um sonho para o futuro da cidade. Eu acho que a cidade realmente dê oportunidades reais, realmente dê oportunidades reais, é repetitivo, mas é que dê oportunidades reais e que o povo tenha dignidade e orgulho da cidade. Jorge Guilherme Aiex, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Barra do Piraí, apaixonado pela cidade aí, portanto. Obrigada, Jorge. De nada, obrigado a vocês. Obrigada, gente, pela companhia. Assistam outros episódios, mergulhem, passeiem pela cidade, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!